Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Senhor, eu te dou graças pelas vidas que aqui estão, que vieram, meu Deus, em busca da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Alguns estão aqui nessa noite porque querem ouvir a tua palavra, querem ouvir a tua voz, querem sentir a tua presença, querem ouvir a tua voz no coração delas. Ô Senhor, tu tens cuidado de nós. Nós temos lançado sobre ti as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas dores, as nossas angústias têm se rendido ao teu nome. Por isso, nessa noite, nós te rendemos graças em nome de Jesus. Nos abençoe neste lugar. 2 Pedro, aliás, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 2. Porém, vós sois geração, sacerdócio, nação, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais sequer povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebeis. Amém? Precisa sentar e o Senhor louvado. O apóstolo Pedro, ele escreve duas cartas, duas cartas doutrinárias. E podemos até chamar também de epístolas, mas são doutrinárias. E dentro a sua autoria, inspirada pelo Espírito Santo, nós encontramos na primeira carta do apóstolo Pedro uma declaração diante de toda a humanidade, falando de mim, de você, de todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele diz assim: ó mundo, ó séculos, ó globo terrestre, esse povo agora aqui é uma geração eleita. Esse povo é uma nação santa, é um sacerdócio real, é um povo escolhido, exclusivo, propriedade de Deus. E o mundo fica, quem sabe, abismado. Quem sabe alguém do mundo diz assim: perdi meu amigo, perdi minha amiga, perdi aquele a quem eu tanto tinha prezava, porque agora ele vai ser, porque agora ele é um escolhido e vai ser um crente. Amados irmãos, esses dois versículos, ou o texto, assim, é riquíssimo, é belíssimo. Esses dois versículos aqui para mim são chave desse texto. Mas aí eu fico olhando neste momento para quem está falando isso. Quem foi? Quem teve a ousadia de expressar para a igreja universal? Somos igreja universal, tá? A universalidade, né? Representada pela igreja em toda a terra. Quem foi que teve essa ousadia de falar uma coisa dessa? Vocês agora são um sacerdócio real, nação santa, povo eleito, propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as virtudes de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que antes disso vocês não eram, vocês eram perdidos. Vocês estavam largados, deixados e andavam como ovelhas sem pastores. Mas Deus tinha um plano conosco. E aí eu olho para esse homem chamado Pedro.
Dizem que todo nome tem um significado. Você sabe qual é o significado do seu nome? Você sabe? Eu sei da minha esposa, que é pequena. Paula quer dizer pequena. São vários significados. A gente sabe de muitos significados, né? Mas quem sabe Pedro, o significado de Pedro não fosse realmente pedra, algo duro, né? Quem sabe o significado de Pedro não fosse um homem indolente? Quem sabe o significado de Pedro não fosse um homem de temperamento forte? Quem sabe o significado de Pedro não fosse um homem audacioso, que afrontava, que partia para cima, e que não tinha negócio de mimimi com ele, não, o negócio com ele era diferente. Quem sabe? E é o cara que escreveu. Aí o Espírito Santo vem e diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E Pedro se aquieta, e vem o Espírito Santo, ele concede essa graça de autoria de versículos e de livros. Apóstolo Pedro, amados irmãos, ele foi um apóstolo que sempre se sobressaía entre os demais, os discípulos e apóstolos, mas sempre sobressaía. E sempre havia, e sempre haverá, em toda a Bíblia, como naqueles tempos, sempre havia algum capítulo onde Pedro era o protagonista, né? Pedro andou sobre as águas. Pedro chegou para Jesus: mestre, o povo está indo embora, quem sabe, né? Pedro, amados irmãos, é aquele que começa para falar. Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? Pedro é aquele que está à frente. Mestre, eles dizem que tu és um dos profetas, eles dizem que tu és um Batista, eles dizem que tu és um dos profetas, Elias. Pedro, amados irmãos, é aquele que responde para Jesus quando Jesus diz: e tu, Pedro, quem dizes que eu sou? E é aqui exatamente que acontece o grande milagre na vida de Pedro. Pedro vai deixar de ser verdadeiramente agora um homem que trazia um passado representado pelas suas redes sujas de pescar, né? Que alimentavam um povo com as suas pescarias, e vai ser transformado num pescador de almas. Vai receber de Deus, ortogada pelo Filho, Pai, o Espírito Santo, chave, aleluia. Portas agora diante de Pedro se abrirão para que ele dê continuidade ao ministério, aleluia, apoiado, aprovado, ortogado por Cristo Jesus na face da terra. Pedro. Pedro é aquele discípulo que abandonou Jesus na hora mais. Pedro é aquele discípulo que partiu, que lançou a mão à espada, puxou e cortou a orelha de um daqueles que perseguia Cristo, que vieram prender Cristo. Quando Jesus pergunta para Pedro: e tu quem diz que eu sou? Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que a grande diferença, porque foi no capítulo 16 que é aqui a grande diferença, inclusive a própria igreja recebe por uma palavra de Cristo o poder de permanecer nos séculos e as portas do inferno não prevalecer contra ela. Bate palmas ao Senhor. Aleluia. É nesse momento, amados irmãos, que acontecem coisas maravilhosas por conta deste homem que responde uma pergunta de Cristo. Aleluia. O que é que Cristo é para você? Glória a Deus. O que é que Cristo é para nós? A irmã Alessandra diz: Jesus é lindo, mas ela postou ele hoje com aparência de raiz seca, né? E nós não víamos beleza nele para que o desejássemos. Ele foi desprezado, a sua aparência era de raiz de terra seca. Oh meu Deus amado, lá no Nordeste, olha aí, ó, seco, até as raízes são secas.
poeira, não tem nada não, e ninguém desejava. E aí o apóstolo Pedro ouve do Senhor o seguinte: rapaz, alguém, pastor, diz assim, eu escuto a voz de Deus no meu coração. Eu também sonho com os mistérios, viu, pastor? Hoje mesmo eu entreguei o mistério de Deus em sonho para um amado irmão, amigo em Cristo Jesus, lá de Itapipoca. Um mistério grande de sonho. Então, Jesus disse para ele: Pedro, quem te revelou não foi a carne nem foi o sangue. E Jesus disse para ele: olha, o Pedro, com toda a ousadia que tu tens, com toda a intrepidez que tu tens como homem nesse século, como pescador, como desbravador, eu quero te dizer uma coisa: quem te revelou, quem me revelou a ti foi o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória. 17. Eu fico, igreja, quantos aqui conseguem sentir a presença de Deus? Não aqui nessa noite, mas você tem a habilidade, você consegue entrar na presença do Rei e sentir a presença dele? Você consegue sentir na sua vida a presença do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus te revela, ele te apresenta, ele te deixa otimista com relação às perspectivas futuras a qual Cristo tem para você. Ele consegue te mostrar no meio do teu sofrimento que a muralha vai cair por terra e que a bandeira da vitória vai empunhar em tuas mãos. Aleluia! Você consegue ouvir, você consegue receber. Aleluia! Porque o Espírito Santo revela. Amados irmãos, uma coisa nós temos que aprender, eu citei os versículos também, e é mandamento de Deus, e está também na carta de Pedro, que é uma coisa interessante, amados irmãos. Eu vou procurar não sair do raciocínio. Como eu estou falando de sofrimento, o Espírito Santo se revela. Às vezes, amados irmãos, é no meio do sofrimento que Deus quer se revelar a nós. É no meio das nossas lutas que o Espírito Santo quer te conduzir pela mão, por um toque. É no meio das lutas que o Senhor quer fazer os teus olhos se abrir para você contemplar aquilo que você está precisando, aleluia. Para que você tenha fé e consiga galgar, consiga conquistar, né? Se apossar daquilo que Deus tem para você. Então, amados irmãos, Pedro é esse rapaz, esse apóstolo, que faz a grande diferença. Agora, um simples pecador, privilegiado, e que iria trazer grandes privilégios através da autoria dessa carta inspirada pelo Espírito Santo. Um pescador, um homem bruto, meio rude, meio privilegiado por esta ação de Deus, pela grande palavra de Deus na vida dele. Pedro, dar-te a chave do reino dos céus. Espera aí, Pedro? Não é não, gente? Nós tínhamos aqui na igreja um Pedro, né, irmão Pedro? Nós tínhamos um Pedro aqui. Porque ele era meio assim, ele era meio revoltado, ele era meio brusco, né? Era meio bruto, era meio... E a turma chamava: ô Pedro, já quieto, Pedro. Aí ele recebe as chaves do reino dos céus. E ele diz mais: o que tu ligares na terra, a tua palavra, a tua oração, né? A tua profecia, o que tu ligares na terra juntamente com os teus companheiros, juntamente com a igreja, juntamente com os irmãos, também será ligado no céu. Aleluia, aleluia. E te digo mais: vai lá, Pedro, desliga. Ele diz assim: e o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, amados irmãos, ele sendo nosso Senhor, ele colocou para nós duas portas.
É Mateus capítulo 7, né? 7, 13 e 14. Ele diz: entrai-vos pela porta estreita, ou porfiai e entrar pela porta estreita, outro evangelho, né? Pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e estreita e apertada é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Nós vivemos, amados irmãos, de oportunidades. Nós tivemos oportunidade de se tornar nação, sacerdócio, raça e povo de Deus. Uma oportunidade que foi colocada diante de nós, porta que se abriu diante de nós. Está enxergando Pedro? Ô José, João, eu estou, mas ela é um pouco apertadinha, mas entra por ela, e o caminho também é, mas tu vai andar por ele, porque eu estarei contigo até as consumações dos séculos. Então, amados irmãos, a segunda porta que se coloca diante, o que se colocou em toda a história, desde o início do ministério de Cristo, foi a porta larga. Assim também como no Velho Testamento encontramos um povo que por Moisés foi tirado do Egito e que queria porta larga, que queria caminho espaçoso, que queria comer em lembrança, trazendo em lembrança aquilo que comia no Egito, mesmo que fosse em cativeiro. Então, diariamente diante de nós se coloca portas abertas, e nós precisamos ter o discernimento. Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não encontrem a salvação, para que eles não encontrem a porta. Quem é o Deus deste século? Deus com D minúsculo. Um Deus que é representado por um príncipe, por uma potestade, por um principado, por uma autoridade permitida por Deus nesse século. Porque o céu, amados irmãos, o céu nós conquistaremos e conquistamos ele por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço, não é de qualquer jeito. Nós não conseguimos conquistar o reino de Deus, entrar no reino de Deus, ver o reino de Deus e colocar os pés no reino de Deus, se a gente não se esforçar. E o esforço muitas vezes depende unicamente, exclusivamente de cada um de nós, inclusive do nosso interior, que é representado pelo caráter, natureza humana. Por esforço, porque a natureza humana tem que se render. Agora, diante da visão que Cristo dá, aleluia, natureza humana deixa de crer, deixa de acreditar. Agora, nas promessas feitas neste século, para saber que existe um Deus que vive e reina, e Ele está aqui contigo nessa noite, dando a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, privilégios dos mais de qualquer e variados níveis, do pequeno ao maior, do branco ou do negro ou do mais escurinho até mais da hora, nações, raças e línguas, privilégio. Ele diz assim, porém vós sois geração eleita, é privilégio, e é privilégio divino, privilégio divino. Não existe nessa terra alguém que vai te eleger, aleluia, como Cristo nesta noite te dá essa condição. Naomi foi eleito, mas você é raça eleita eternamente, aleluia, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, como raça eleita. E você, como eleito de Deus, aleluia, privilegiado, também tem as suas participações por ser privilegiado. Porque Deus te escolheu, geração eleita, sacerdócio real. Olha aí. Então, os sacerdotes estavam lá, era uma classe de poucos privilegiados e muito bem selecionados, sacerdotes, e eles tinham o direito de entrar. Era dada a ele a condição de uma vez, ou ser sorteado, ou ser apontado, alguém que entraria no lugar santo dos santos, sacerdotes. Ou os sacerdotes eram aqueles que intercediam pelos povos, pelas pessoas,
estavam ali dispostos a sacrificar animais, bichinhos, para que os seus pecados, os vossos pecados, ou os pecados dos povos fossem perdoados. Sacerdote, essa classe. Mas o sacerdote real a qual Cristo diz que você é, que ele diz que eu sou, ele diz assim, ó, você é pequenino, ei você, que o povo vive pela fé e na fé na palavra de Deus que você tem colocado em prática. Eu te tornei sacerdote, e tu agora tem a liberdade de acessar o trono da graça no momento oportuno, para interceder, aleluia, como um sacerdote real diante de Deus Pai, em nome do Filho, aleluia. Entra no templo, aleluia, entra na minha presença e intercede como um sacerdote pela tua família, glória a Deus, aleluia, pela tua casa, pela nação, pelos povos, pelas pessoas. Tem gente que, como sacerdote, tem um caderno com nomes de pessoas. Tem gente que tem, como sacerdote real, tem um caderno escrito o nome dos países. Tem gente que, como sacerdote real, tem um caderno escrito o nome das cidades, estados, cidades e pessoas. E não é muito não, pastor. Mas por isso e para isso foi que Deus o tornou sacerdote real. Deus escuta a oração dos eleitos, né? Nação santa. Eu, no meu tempo fora da fé, não sei se a gente escuta isso. A gente não conhecia Cristo, a gente nem era, nunca fomos religiosos, nem éramos, e nem entendíamos de religião, era só conduzidos e levados pelos pais. Vamos à missa, era católico. Tem gente que diz que isso é religioso, é religião. Mas vira e mexe assim, em assuntos onde havia liberdade de conversa, até o resto estava assim, só quer ser santo. Mas essa expressão, ela é dita fora até mesmo do contexto da igreja, né? No meio até de uma sociedade, uma geração corrupta, só quer ser santo esse cara, porque ele procura colocar em prática com o caráter que ele tem, né? Moral, vai vários aspectos de vida representados, às vezes é chamado, eu já fui chamado de puritano, porque eu não podia não concordar com o palavrão. Dentro do meu trabalho, meu gerente já está chamando na reunião, está chamando de puritano. Faço parte de reuniões de gerência, né? De gerência geral até. E eu estava lá, eu era gerente também. Nós temos no nosso meio um puritano. Porque eles queriam falar o que queriam ver falar, e falavam. Mas eu ficava só clamando o sangue de Jesus, né? Só é puritano. Então, igreja, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não foi, amados irmãos, à toa que Deus nos elegeu, que Deus nos concedeu esse privilégio. Por quê? Ele nos tornou nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Por quê? Porque Ele tem propósito com outras pessoas através de você. Cada um de nós, como sacerdote, como nação, como povo santo, como povo, nós temos responsabilidades como comissionados ou arautos ou indicados ou enviados por Deus. Nós temos as nossas responsabilidades, que é o reino de Deus. Eu, como sacerdote, eu, como eleito, eu, como nação, como povo separado, exclusivo, eu não posso viver de qualquer jeito. Vem pastor, vem querer me tirar do céu. Não, ninguém tira ninguém do céu. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo faz a obra nas nossas vidas, amados irmãos, a gente abandona o pecado, a gente larga, a gente deixa, aleluia.
Quando Cristo chama, a gente larga tudo e a gente segue. Quando a gente ouve a voz de Cristo. Nós tivemos aqui semana passada, um preletor, só faltou, vai lá, vai 2 homens lá atrás dele, pelo braço para cá. Ele tem que aceitar Jesus, eu não vou fazer isso. Não é assim. Não é assim. Acho que o rapaz nem vai vir mais para a igreja, né, porque foi constrangido, foi forçado. Eu não sei se ele se rendeu, eu sei que o negócio estava meio bravo, né, do lado dele. Vai lá, traz o homem aí, ó, pastor, o homem está ali. Então, gente, a ação do Espírito Santo em nossas vidas é algo importante que faz esse grande milagre. Então, e quando ele chama, quando a gente escuta a voz dele, a gente entende tudo isso aqui. E por quê? Por causa de quem Cristo me escolheu, é um farrapo. Não, pastor, eu não valia nada, pastor. Pastor, o senhor também era meio. Mas por quê? Porque Deus é misericordioso. Pelas suas misericórdias. Nós somos alcançados por Deus pela sua misericórdia. Quer dizer, eu tenho misericórdia de ti. E o meu propósito na tua vida, né, é te tornar um ganhador de almas. Quem foi o maior ganhador de almas nas Escrituras Sagradas? Sabe que foi Pedro? Paulo foi missionário, né? Pedro nas pregações, porque uma missão ela envolve um trabalho, né? Eu estou no trabalho, né? Mas o apóstolo Pedro ele pregava, né? E as almas se convertiam. Ô Pedro, o que é necessário que eu faça? Porque quando ele terminar de pregar, você diz assim, rapaz, eu quero mudança na minha vida. Esse senhor está falando que existe um lugar preparado, reservado para aqueles a quem Deus ama, aleluia. E eu quero ser amado por Deus. Paulo, Pedro, o que eu devo fazer? Te arrepende, arrepende dos teus pecados, se converte, né? Volta, muda, se converter. Aliás, a palavra se converter hoje parece um palavrão nas pessoas, né? Ele diz assim, eu tenho que se converter, a pessoa. As pessoas não gostam muito da gente, não, né? Mas talvez seja a forma da gente falar, vai ter que se converter. Mas o que é se converter? É mudar a direção. Se bote para dentro. Mude a sua direção, se converta. Não, o carro vai, faz a conversão aí, Diego. Aí eu digo, pastor, a direita ou a esquerda? Para a esquerda, faz a conversão. Cristo, Ele nos dá a oportunidade, Ele nos chama para fazer essa conversão, né? Mas a conversão de Cristo, ela não é horizontal, né? Não é para a direita e para a esquerda, é vertical. Converte. Se converte. Olha para o alto, põe o chamado da tua fé, aleluia. E da continuidade. Aí o homem desliza, né? Aí não está aquecido, aí começa a dobrar para a direita, começa a dobrar para a esquerda. Bom, cujo propósito era proclamar as grandezas daquele que vos. Outro privilégio. Vai bem ali e diz que vai anunciar que o pastor Valdeste, não, que o fazendeiro Valdeste tem feito ali. Ele está ali com uma semente, ela não é transgênica, não é uma semente desenvolvida pelo laboratório chamado Terra, que ele descobriu através do manejo. E rapaz, é um espetáculo. Ele tem uma árvore lá que dá 3 tipos de fruto. Vai e anuncia as grandezas. Mas do fazendeiro Valdeste, né? Agora Deus diz assim, eu estou te chamando para tu anunciar as minhas grandezas. Você está cheio de coisa boa. Você tem aí ouro. Você tem aí espetáculo fenomenal da parte de Deus, que Deus te entregou para você anunciar. Às vezes, não abrir a tua boca, não levantar a tua mão, não fechar os teus olhos, num abraço, num toque, num choro, aleluia. Você está anunciando as virtudes, as grandezas de Deus. Te chamou para isso. Você foi eleito para isso. Então, gente, eu gostaria de encerrar aqui nessa noite. Eu não quero mais ministrar aos irmãos,
Eu acho que é o suficiente para os irmãos compreenderem. Pedro que ouviu de Jesus disse: Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Existia um credor que tinha 2 devedores. Está lá em Lucas 7. E um devia 500 dinheiro ao credor e o outro devia 50. E o credor falou assim: ó, vocês estão perdoados, vocês não precisam me pagar. Pedro, me diz quem mais amou ao credor por ser perdoado. Aí Pedro disse: ora, foi a quem tu perdoaste mais. Quem é o homem perdoaste, quem o credor mais perdoou. Às vezes, nós entendemos que o pecado tem tamanho, mas o maior pecado, o que significa pecado? Errar o alvo. Olha, o nosso maior pecado é deixar de acertar o alvo. Então, há quanto tempo você vem errando o alvo? Há quanto tempo você vem sendo, você vem tentando acertar e não consegue? E isso tornou-se pecado para você. Você errou. Você errou, meu Deus. Bastante, pastor. Deus perdoa. Para que você o ame muito mais. Deus quer perdoar pecados. Deus quer perdoar os devedores. É dívida. É dívida que ele, olha, eu já paguei o preço. Os teus pecados foram levados sobre os meus ombros. Pelas minhas pisaduras tu foste sarado. A cédula que era contrária a ti foi fincada, foi pregada na cruz. Eu tomei a cédula. Se eu pago, eu compro. Vamos ficar de pé.